Hoje de manhã, em caráter de emergência, para discutir punições à Coreia do Norte. No fim de semana, o regime do ditador Kim Jong-un anunciou ter feito um teste com uma bomba de hidrogênio, que é ainda mais potente que uma bomba nuclear. Olha, a reunião acabou agora há pouco. Ela foi a segunda reunião em menos de uma semana para tratar desse assunto. Ela foi convocada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Coreia do Sul e Japão. Vários membros do Conselho relembraram que esse mesmo Conselho já aplicou 8 rodadas de sanções contra a Coreia do Norte e muitas delas não foram nem sequer cumpridas. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que já basta, que Kim Jong-un está implorando por uma guerra e que só as sanções mais duras possíveis serão capazes agora de resolver essa questão diplomaticamente. Todos os membros concordam que a pressão sobre a Coreia do Norte precisa aumentar. Agora, a China e a Rússia não concordam com novas sanções. O que a China propôs foi que a Coreia do Norte congele seu programa nuclear e, em contrapartida, Estados Unidos e Coreia do Sul parem de fazer exercícios militares na Península Coreana. A embaixadora americana disse que essa proposta é um insulto. Agora, o fato é que as provocações da Coreia do Norte estão cada vez mais fortes. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse que o país deixou de ser uma ameaça regional e agora é uma ameaça global. O fato é que vários países estão tomando providências. Numa resposta direta ao teste nuclear do regime norte-coreano, a vizinha Coreia do Sul fez uma demonstração de força nesta segunda-feira. A Força Aérea e o Exército Sul-Coreano lançaram mísseis de curto alcance para simular um ataque à base de testes nucleares da Coreia do Norte. O porta-voz das Forças Armadas afirmou que essas manobras militares mostram que o país está decidido a responder a provocações do inimigo, que só devem aumentar na visão do governo sul-coreano. O ministro da Defesa alertou que a Coreia do Norte deve lançar um novo míssil balístico intercontinental para mostrar que é capaz de atacar os Estados Unidos com uma bomba nuclear. Para aumentar a segurança do país, a Coreia do Sul vai reforçar com mais 4 lançadores o sistema antimísseis THAAD, que foi instalado pelos americanos. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que o Japão vai trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para também reforçar seu sistema de defesa antimísseis. Todas essas medidas são uma reação ao mais potente teste nuclear já feito pela Coreia do Norte. A TV estatal norte-coreana anunciou ontem que cientistas testaram com sucesso uma bomba de hidrogênio pouco depois do 12:30 do horário local, 00:30 de domingo no horário de Brasília. Horas antes, o regime divulgou fotos do ditador Kim Jong-un examinando uma dessas bombas, que, segundo os norte-coreanos, teriam um tamanho ideal para serem lançadas de um míssil intercontinental. A comunidade internacional reagiu imediatamente a mais essa provocação da Coreia do Norte. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que qualquer ameaça aos Estados Unidos, a seus territórios ou a seus aliados teriam uma maciça resposta militar. O presidente americano, Donald Trump, escreveu ontem numa rede social que os Estados Unidos estavam considerando, entre outras opções, cortar todo o comércio com países que fazem negócios com a Coreia do Norte. A declaração foi vista como uma ameaça velada à China, a maior aliada e parceira comercial da Coreia do Norte. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse hoje que a proposta de Trump é inaceitável e injusta. Esse foi o 6º teste nuclear da Coreia do Norte. A bomba de fissão é a quebra do núcleo de um dado átomo, né? E, ao contrário, a bomba de fusão, essa bomba de hidrogênio, é a fusão de 2 átomos menores. O poder de destruição das bombas nucleares vem dos núcleos dos átomos. A chamada bomba atômica força a quebra do núcleo dos átomos, que quando partem, geram energia e nêutrons que darão continuidade a uma reação em cadeia. A bomba H é diferente. Ela começa com a explosão de uma bomba atômica acionada por controle remoto que gera calor para um outro processo de fusão dos átomos de deutério e trítio, parentes do hidrogênio. Eles se unem e formam um terceiro átomo bem mais leve, de hélio. A massa que sobra dá origem à energia da bomba.
É o mesmo processo de geração de energia do Sol. Dá para imaginar, então, o poder de destruição. Mas os especialistas em geopolítica dizem que essas armas nucleares não são pensadas, em princípio, para fins militares, e sim para aumentar o poder de negociação dos países. O que pode soar como loucura do ditador norte-coreano parece ser, na verdade, uma estratégia para chamar os Estados Unidos para uma negociação. Esse pesquisador do Grupo de Políticas de Inovação da Unicamp explica. Teoricamente, os mísseis balísticos não são para serem usados numa guerra, e sim são instrumentos políticos, propriamente ditos, que permitem uma capacidade de negociação muito maior no cenário internacional. O primeiro ataque nunca vai chegar a acontecer, porque o país atacante nunca vai fazer esse primeiro ataque. Esse é o cálculo nuclear. Esse é o cálculo da Guerra Fria, que está sendo retomado exatamente pelo ditador norte-coreano nesse momento. Este não foi o primeiro teste nuclear norte-coreano, e sim o sexto. O primeiro foi em 2006 e provocou um terremoto de magnitude 4,3 na escala Richter. Os outros 4 foram em 2009, 2013 e no ano passado. O quinto teste gerou um terremoto de 5,3, até então o mais poderoso. Mas no domingo, a Coreia do Norte fez seu mais potente teste nuclear, causando um terremoto de magnitude 6,3. Qual é a mensagem que ele passa com esses testes? Eu tenho capacidade de destruição, né? Negociem comigo. É uma ideia de você passar uma mensagem política. A arma nuclear dá ao Kim, né, a capacidade de negociação, um eventual armistício, ou seja, buscando um levantamento contra as sanções que estavam aplicadas no país, né, permitindo a ele um tipo de transferência de tecnologia específico, um melhor posicionamento no cenário internacional e uma maior autonomia. O embaixador do Brasil na Estônia, Roberto Colim, que atuou na Coreia do Norte até o ano passado, conversou com o Jornal Hoje por telefone. Para ele, a única saída agora é o diálogo. Eu não sei se a Coreia do Norte já se sente suficientemente segura para começar negociações, mas o fato é que, mesmo que eles ainda não tenham condições de atingir os Estados Unidos, Gordon Chang acredita que a China, que na Guerra da Coreia lutou contra os americanos e continua a ser o aliado mais próximo da Coreia do Norte, está por trás do surpreendente arsenal de Kim Jong-un. A China fornece tecnologia e componentes para o programa de mísseis e armas nucleares do ditador, diz ele. Para o escritor, se os Estados Unidos impusessem sanções contra os bancos chineses por financiarem a Coreia do Norte, seria possível desarmar o regime de Kim Jong-un. Pequim tem o poder de influenciar as autoridades norte-coreanas contra Kim Jong-un, diz Chang. E aí, ele não conseguiria mais governar o país. Mas o pesquisador teme que o ditador faça um erro de cálculo, uma provocação militar, acreditando que o presidente Donald Trump não responderia porque temeria um ataque nuclear aos Estados Unidos. Isso levaria a uma nova guerra de dimensões imprevisíveis. Para o autor, a situação hoje é tão perigosa quanto a de 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, ou nos anos 1930, antes da Segunda Guerra. Pode ser a primeira guerra com armas nucleares dos dois lados, Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro. Pode acabar muito mal.